Olá, o papo hoje é sobre psicanálise. Bom, a ideia é falar um pouco sobre a transição da hipnose para livre associação, tá? Porque quando Freud vai iniciar os seus trabalhos, a primeira parte que ele começa a desenvolver é a respeito da hipnose. Qual é o sentido dessa hipnose, tá? A base da hipnose, a ideia em si seria o seguinte: na primeira tópica, Freud vai desenvolver a ideia de inconsciente e o pré-consciente. O consciente, o nome já diz, é a parte consciente do ser humano, do sujeito. Nós vamos ter o pré-consciente e o inconsciente, aquilo que se não tem acesso. Na hipnose, a ideia de Freud era ter acesso ao pré-consciente e ao inconsciente. Só que ele estava nessa sua busca, no seu início, para a gente ter uma ideia, era como se a gente tentasse acessar a caixa preta de um avião para descobrir os dados que tem ali dentro, o que aconteceu. Só que aí você deixa de lado, tá, o ego, ou o eu. Então é como se alguém tentasse acessar o que eu tenho na minha cabeça, tá, desconsiderando a mim, o eu. Então eu não tenho interação nessas duas coisas. Ele trabalhou assim do consciente longos anos, até que começou a surgir a ideia da livre associação, onde em vez de fazer a hipnose, tá, para tentar ter acesso a esse conteúdo sem a intervenção do ego, do eu, começou a livre associação, onde não havia hipnose e você conversava direto com a pessoa, ou seja, com o eu, que aí já vem a segunda tópica de Freud, né? A primeira era o pré-consciente, o consciente e o inconsciente, né? Onde armazena os problemas, os traumas e tal, onde vai surgir as pulsões. Ele, na sua segunda tópica, ele já muda bem o contexto, mas sem perder a essência do pré-consciente, consciente e o inconsciente. Então nós vamos ter o id, o ego e o superego. Tá? O id seria isso, aquilo que a gente não dá nome, né? Isso é aquilo que a gente não consegue escrever na sua totalidade, seria nossos impulsos, nossos desejos primitivos, aquela coisa de não ter limites. Então eu quero isso, eu quero aquilo outro, é sempre eu quero isso, né? Então se eu querer isso, como a criança às vezes tem a vontade de fazer alguma coisa e alguém tem que travar, alguém tem que gerar limites. Nós somos assim, nós temos essa camada do isso, do id, que deseja muita coisa, porém se esbarra no eu, né, na pessoa em si. Seria uma parte sua totalmente cheia de impulsos, de desejos, que precisa ser controlada por você. Então são desejos que você tem, porém que o seu superego, que é a parte de moral, de decência, é que vai travar seus desejos, as suas vontades. E quem fica no meio de tudo isso seria o ego, ou eu. Então você fica aqui, como nas alegorias, com duas vozes, uma dizendo faz isso e a outra dizendo não pode. Olha só que moça bonita, olha, você não pode, você é casado. Poxa, mas ele é tão bonito, eu queria para mim. Não pode, você tem o seu relacionamento. Então essas duas vozes seriam o seu desejo, a sua vontade de fazer e o superego te limitando. Só que no meio desses dois existe a pessoa, o eu, né, o ego. Então fica muito mais fácil na livre associação, quando você está num set de análise, onde você chega e começa a conversar e o analista vai te deixar livre para falar sobre qualquer assunto sem roteirizar o que você tem a dizer. Não existe um roteiro para isso. Você simplesmente chega ali e fala. Então essa livre associação faz com que o analista vai ter acesso ao que você está dizendo e ele vai começar a perceber ali o seu sistema de defesa, tá? Que podem ser vários, e aí vai depender de cada caso. Partindo do pressuposto
o sistema de defesa do seu ego, eu sei que alguns da escola francesa de Lacan não vão gostar muito do que eu estou dizendo pela discordância de Lacan quanto essa centralização do ego, enquanto Freud já não queria muito essa associação, tá? Mas dá para ter uma linha, tá bom? A escola, por exemplo, inglesa trabalha muito com essa ideia, entendeu? Então dá para trabalhar dentro disso. Então, a partir do seu mecanismo de defesa, cria-se uma visão do que aquela pessoa está passando. Se é uma neurose, se é uma psicose, se é uma perversão. Então é ouvindo. E aí o barato de tudo isso é que o eu, ou seja, você, como analisando, participa desse processo e consegue, através da consciência, porque você vai estar aí conversando, dirigindo, falando tudo, começar a se perceber de como você age, de como você reage, de como lidar com aquele problema. É claro que o psicanalista jamais, ou pelo menos não poderia, ser o seu guru de dizer o que você tem que fazer. A intenção da análise é fazer com que você entenda, que você perceba, né? É fazer que você comece a ver como você se defende para descobrir do que você se defende. Né? Se é de você mesma, se é de um trauma, se é de um medo, se você desloca, tá bom? Então o papo de hoje era mais para falar sobre isso, sobre essa transição da hipnose para livre associação, tá bom? Teremos mais vídeos sobre isso, mas para isso eu vou precisar que você embaixo no comentário deixe: olha, eu gostei do vídeo, eu queria saber mais sobre o assunto, ou eu não gostei, não me interesso por isso, não gosto dessa linha no seu canal, porque eu trato de várias coisas. Então eu vou precisar desse feedback seu, que você diga para mim: estou gostando, quero saber mais. E aí a gente pode aprofundar o tema e falar um pouco sobre esse mecanismo de defesa, tá? Como que você se defende? Que forma é essa? É claro que tudo isso é muito inconsciente. Você faz algo sem perceber. Vou dar um exemplo aqui bem básico para a gente fechar o vídeo para não ficar longo. Sabe quando alguém fala para você assim: poxa, fulano, desconheci ele, tomou uma atitude assim que nem parecia ser ele. Tá? Então esse tipo de comportamento também é um sistema de defesa. São atitudes que você toma, reações que você sente, que você toma, depois você para e avalia e, poxa, o que aconteceu? Você fica meio assim sem entender. Então é para isso que serve a análise, tá, com um psicanalista. Tá bom? Fica aí meu abraço.